Como exemplo de aplicação do método da bissecção, vamos resolver um problema muito simples, que é calcular uma aproximação da raiz cúbica de 2. Ora, calcular a raiz cúbica de 2 é o mesmo do que resolver a equação x ao cubo menos 2 igual a 0. Portanto, para aplicarmos o método da bissecção, vamos ter como função a função f de x igual a x ao cubo menos 2. É fácil ver que esta função satisfaz a principal condição que nós impusemos para a aplicação do método da bissecção, que é a condição de ser contínua. Ela, aliás, é contínua em todo o eixo real. Nós, para podermos aproximar a raiz cúbica de 2, precisamos de partir de um intervalo que contenha essa raiz. E aí, obviamente, há muitas escolhas possíveis, até porque a função f tem uma única raiz real. Eu, para simplificar, vou escolher como intervalo AB o intervalo 1.2, 1.3. Ele é suficientemente pequeno para nós podermos exemplificar a partir deste intervalo e, ao mesmo tempo, não é demasiado pequeno para tornar as contas muito complicadas. Então, se exemplificarmos o método da bissecção, neste caso, o nosso primeiro passo será construir o ponto médio daquele intervalo, que será o ponto 1.2 mais 1.3 sobre 2. Este ponto dá-nos a primeira aproximação da raiz cúbica de 2, que é o valor z que nós procuramos. A seguir temos que fazer uma verificação muito simples, que é verificar o sinal da função f no ponto x1, ou seja, em 1,25. Ora, um cálculo simples mostra-nos que o valor da função neste ponto é negativo, de onde nós concluímos que f de 1.2 vezes f de 1.25 vai ser positivo. Ora bem, neste caso, o que é que nós escolhemos para intervalo A1-B1? Escolhemos para intervalo A1-B1 o intervalo x1-B, ou seja, 1,225, que será o intervalo que contém a raiz cúbica de 2. Então, o próximo passo, o segundo passo, vai partir deste intervalo e vai calcular como aproximação x2 o ponto médio do intervalo A1-B1. Portanto, x2 será A1 mais B1 sobre 2, o que nos vai dar 1,275. Então, agora temos que ir verificar de novo qual o sinal da função f neste ponto x2. E temos que este sinal é positivo. Ora, se f de 1,275 é positivo, nós concluímos que o intervalo com que temos que continuar, o intervalo A2B2, será o intervalo 1,25, 1,275. E vamos agora para o terceiro passo. Nós vamos escolher como aproximação x3 o ponto médio do intervalo A2B2. Portanto, x3 será 1,25 mais 1,275 sobre 2, o que nos dá
1,2625. Bom, eu poderia continuar agora aqui a fazer cálculos até me cansar, mas naturalmente não é esse o nosso objetivo. Portanto, eu vou parar por aqui e a questão que se põe agora é: que precisão tem esta raiz x, esta aproximação da raiz x3 que eu encontrei? Isto é, como é que nós podemos obter uma majoração do erro de x3? Ora, de acordo com o que eu disse há pouco, o erro de x3 é sempre menor ou igual que metade do comprimento do intervalo A2-B2. Portanto, é menor ou igual que B2 menos A2 sobre 2. Ora, o intervalo B2-A2, por sua vez, é B menos A sobre 4. Portanto, B2 menos A2 sobre 2 será B menos A sobre 8. Ora, o intervalo inicial tem comprimento 0,1. Portanto, o erro absoluto de x3 será menor ou igual que 0,1 sobre 8, ou seja, 0,0125. Portanto, é esta a majoração do erro que eu posso garantir para a aproximação x3 que obtive. Poder-me-ão dizer, isto ainda não é uma grande precisão, ainda temos um erro superior a 1/100. Põe-se a questão, quantas mais iterações eu teria que fazer se quisesse obter uma aproximação com um erro inferior a uma certa precisão dada? Por exemplo, se eu estabelecer como tolerância epsilon igual a 10 a menos 6, quantas iterações são necessárias para atingir esta precisão? Ora bem, aquela fórmula que eu deduzi que nos permite fazer a previsão do erro também nos permite responder a esta questão. Portanto, o que eu há pouco deduzi foi que o erro da aproximação xk é sempre menor ou igual que B menos A sobre 2 elevado a k. Portanto, se eu quero obter uma aproximação xk cujo erro seja inferior a 10 a menos 6, tudo o que eu tenho que fazer é escolher o k de tal forma que B menos A sobre 2 elevado a k seja menor ou igual que 10 elevado a menos 6. Portanto, eu daqui obtenho uma inequação que é simples de resolver, que é B menos A menor ou igual que 10 a menos 6 vezes 2 elevado a k. Ora, B menos A já sabemos que é 0,1, que é o comprimento do intervalo inicial. E, portanto, daqui, resolvendo esta inequação, nós obtemos que o k tem que ser maior que 16,6, mas como a resposta à nossa pergunta, quantas iterações são necessárias, tem que ser forçosamente um número inteiro, portanto a resposta é que são necessárias 17 iterações. Obviamente que o problema podia ter sido resolvido para qualquer outro valor de epsilon, portanto o método da bissecção permite-nos obter aproximações com a precisão que nós desejarmos, dentro, evidentemente, dos limites da máquina que nós estivermos a usar. Por isso, trata-se de um método que é de uma implementação muito simples e muito pouco exigente em relação àquilo que precisamos de saber da função f, e é isso que justifica a sua popularidade.